É possível adivinhar a personalidade de alguém a partir da forma de sua letra? É possível resolver um caso policial observando a linguagem corporal de suspeitos e vítimas? Para Marifer Centeno, uma conhecida grafóloga mexicana, a resposta é um rotundo sim. De fato, toda a sua carreira foi construída em torno de sua suposta capacidade de ler nas entrelinhas. Para descobrir o sentido oculto naquelas coisas que à primeira vista não parecem esconder nada. Mas tudo começou a dar errado há alguns meses, quando um youtuber chamado Octávio Arroyo, mais conhecido como Mr. Doctor, decidiu expô-la para todos, classificando-a como charlatã, falsificadora e mitomaníaca. Ele agitou o vespeiro da internet ao dedicar um longo vídeo cujo propósito era demonstrar passo a passo que Marifer não era quem dizia ser diante das câmeras. Ele queria demonstrar de forma clara e simples que seus estudos não eram realmente estudos, que seus conhecimentos não tinham rigor científico e que suas fórmulas mágicas eram fraudes, que a tinham elevado a um status de estrela imerecido. A controvérsia foi instaurada e, a partir de então, uma batalha judicial foi desencadeada, que escalou até o mais alto nível do governo mexicano. Sim, o que vocês ouvem, mas não vamos nos adiantar. Muitas pessoas influentes na internet costumam se mostrar seguras de si mesmas, convencidas e, acima de tudo, convincentes. Os chamados influenciadores buscam justamente influenciar nas decisões e opiniões do seu público. Eles não escondem isso de maneira nenhuma, mas muitas vezes isso é um terreno fértil para que personagens mais sinistros ganhem poder. Do outro lado da tela, muitas vezes há uma audiência permeável à manipulação, que não questiona o que seu ídolo diz. É então que os problemas começam. Quem é realmente Marifer Centeno? Em que momento ela começou a se destacar na mídia mexicana? Quem é a mãe dela? E qual é a verdadeira influência dela no poder judiciário daquele país? Quem foram os principais adversários da Marifer nesse ringue que parecem ter se tornado tanto a televisão quanto as redes sociais? O que é essa lei anti-Marifer? Quais foram as novidades das últimas horas? Para responder a essas e outras perguntas, vamos mergulhar no escuro caso de Marifer Centeno, a mexicana que enganou todos. Gostaria de esclarecer que este caso está sendo atualizado a cada minuto. Então, se talvez alguma informação que é dada depois muda, pode acontecer porque são casos atuais. Então, às vezes a informação é fornecida, depois é corrigida e assim por diante. Então, esse tipo de erros pode acontecer. E também queremos perguntar se vocês estão interessados que continuemos com esse tema, com este caso em particular, porque o julgamento está prestes a começar, então provavelmente haverá novas informações. Se quiserem uma segunda parte, comentem a palavra grafologia. Se mais de 200 pessoas comentarem, faremos. Vamos continuar com este caso, e se não, iremos para outro. Sem mais delongas, vamos iniciar. Maria Fernanda Nascida sob o nome de Maria Fernanda Centeno Munhoz, em 20 de dezembro de 1986, Marifer sabia qual seria seu futuro desde muito cedo. Sua mãe, Maria del Carmen Munhoz Barroso, já era conhecida por ser uma das primeiras grafólogas do México. É relevante esclarecer, para quem não sabe, que a grafologia é a técnica que analisa a escrita de uma pessoa para obter informações sobre sua personalidade e comportamento. Marifer primeiro estudou direito. Tanto sua mãe quanto muitos de seus ancestrais também foram advogados. No entanto, rapidamente se voltou para a já mencionada grafologia. Dessa forma, formou uma equipe com sua própria mãe, de quem aprendeu tudo. Além da profissão, absorveu dela a habilidade de falar com desenvoltura diante das câmeras. Não se sabe muito sobre o restante de sua família, mantendo um perfil mais baixo que sua filha mais velha e sua então esposa. Miguel Angel Centeno Guadarrama, o pai de Marifer, tem passado por baixo do radar da mídia. Sabe-se que os pais da jovem grafóloga desejavam ter uma filha e que Maria do Carmo perdeu 2 gestações antes do nascimento da pequena. Após 8 anos, o casal optou pelo divórcio. Segundo entrevistas de Marifer a meios de comunicação mexicanos, a partir desse momento ela começaria a sofrer uma série de transtornos incomuns. Marifer teve seu primeiro ataque em uma festa de aniversário, pouco tempo depois da separação de seus pais. Ela não se lembra dos detalhes, apenas que sentiu estar engasgando com a comida e tudo ficou nublado. Minutos depois, ela estava muito tonta e desorientada, como se estivesse suspensa em um filme preto e branco. A partir daquele momento, ela começou a consultar médicos e especialistas. A saúde da pequena parecia uma bomba relógio, e nenhum médico era capaz de dar um diagnóstico preciso. Chegaram a tirar seu sangue 6 vezes por dia,
e finalmente prescreveram Tegretol, um medicamento que atua no sistema nervoso e é usado em pacientes com epilepsia. Mas algo não se encaixava totalmente na vida de Marifer. E rapidamente descobriu que tinha que fazer algo para escapar do calvário em que seu dia a dia se tornou. Quando começou a estudar advocacia e grafologia, guiada por sua mãe, as coisas pareceram melhorar. Conforme Marifer, inicialmente ela escrevia com uma letra apertada, o que denotava seus problemas emocionais. Quando decidiu soltar sua escrita, as coisas começaram a fluir melhor. Ela começou a aplicar os conhecimentos de grafologia em si mesma e observou os efeitos imediatamente, segundo seu relato. Começou a se sentir mais clara, mais segura e nunca mais sofreu uma convulsão. Progressivamente abandonou o consumo de Tegretol e aquele fantasma da epilepsia pareceu se dissipar. Conhecer Carlos Marim aos 19 anos, seu primeiro e único namorado, também a influenciou. A paixão foi instantânea. Casaram-se em 2015 e, a partir de então, Marim é a pedra angular de sua vida. Durante aquela década, Marifer realizou seu sonho de se tornar uma grafóloga renomada, transformando seu nome em uma marca de prestígio. Mas como dissemos, ela não fez tudo sozinha, a influência de sua mãe sempre esteve sobre ela. As duas, em conjunto, fundaram o Colégio Mexicano de Grafologia e, a partir daí, começaram a se tornar conhecidas por darem cursos, palestras e congressos a preços acessíveis. De acordo com mãe e filha, é possível inferir várias coisas a partir da letra, dos gestos e das expressões faciais das pessoas. Em entrevistas antigas, a mãe da Marifer afirmava que seus conhecimentos permitiam saber se alguém era infiel, estava doente de câncer ou tinha depressão. Tudo apenas ao ver a forma da sua escrita. Aquilo parecia bastante arriscado, mas a jovem Marifer iria muito mais longe, fundaria uma espécie de império, cimentado em sua grande presença nos meios de comunicação. Mas era realmente quem dizia ser? Os escândalos começam. Marifer começou a aparecer na TV em 2011 e desde então sua presença parece ter crescido exponencialmente em todos os meios de comunicação mexicanos. Sua principal base sempre foi o programa Hoje, onde ela fez de tudo. Desde uma coluna especializada em grafologia, onde analisava celebridades e fazia conjecturas sobre as vidas privadas alheias, até um concurso de dança, onde teve discussões acirradas com o júri. E é que, com o passar do tempo, Marifer foi mudando. No início, ela se mostrava como uma profissional solene, chegava a dar 4 palestras por semana e falava com um tom sério e calmo. Mas à medida que o interesse por ela foi aumentando, as coisas se agitaram bastante. Segundo Marifer, em uma ocasião, ao sair de um estúdio de TV, alguém se aproximou e a empurrou pelas escadas. Ela denunciou ter sido enganada por clientes que solicitavam estudos grafológicos e depois não pagavam. Além disso, alegou ter sofrido com a cobertura midiática constante e desagradável. A verdade é que, além do que disse, Marifer sempre pareceu gostar da atenção da mídia. E suas participações na TV se tornaram cada vez mais polêmicas. Os desentendimentos com outras celebridades tornaram-se frequentes em sua vida, geralmente originados da mesma fonte. Algum comentário prévio que Marifer havia feito em uma de suas colunas de análise? Foi o caso da controvérsia que protagonizou com a atriz e vedete Niurka Marcos, com quem teve uma famosa briga aos gritos e cara a cara. Anteriormente, Marifer analisou vídeos postados por Niurka nas redes sociais, nos quais aparecia com seu parceiro. Marifer afirmou que ali era perceptível o exagero nas demonstrações de carinho, indicando desconforto ou distância entre o casal. Quando a discussão explodiu em frente às câmeras, Marifer soube tirar proveito da briga, mas de uma maneira que tornou a situação bastante bizarra. Em certo momento, aquecido pela discussão, Niurka se inclinou de costas para Marifer e aproximou suas nádegas do rosto da grafóloga. Após isso, a jovem midiática afirmou estar obcecada com a possibilidade de ter sido contagiada pela atriz com alguma doença. Afirma que o tecido da calça de Niurka era muito fino e que ela acreditava que poderia ter transmitido a ela o vírus do papiloma humano. Diante disso, a mídia repercutiu fortemente. Como ela poderia sugerir de maneira tão leve que a Niurka sofria dessa doença? E principalmente por que, sendo profissional, divulgava informações falsas sobre a transmissão desse vírus? Que é apenas através do contato sexual direto ou pele a pele. Aquela estranha intervenção da Marifer acendeu alguns alarmes em relação à seriedade e rigor científico com que ela tratava as coisas, bem como a veracidade de suas palavras. Sempre que tinha um microfone por perto. Isso gerou uma reação imediata nas redes sociais, que começaram a questionar fortemente a grafóloga, que se tornou uma personagem na mídia baseada especialmente em controvérsias e fofocas. Mas as coisas realmente ficaram complicadas quando um médico influenciador a acusou diretamente de ser uma farsante.
No dia 14 de julho de 2024, Octávio Arroio propôs desmascarar Marifer em seu canal do YouTube, Senhor Doutor. Durante 1 hora e 26 minutos, ele questionou toda a competência profissional da grafóloga midiática. Ele questionou a seriedade de sua especialidade. A grafologia, se a compreendermos como a análise da escrita e o que ela tem a dizer sobre seu autor. É uma prática que começou no ano de 1575 com o livro Exame de Engenhos para as Ciências, de Juan Huarte de San Juan. Nos séculos 17 e 17 I, vários autores prosseguiram com análises similares. E embora a prática tenha sido muito bem recebida pela comunidade científica em certa época do século XX, hoje está seriamente questionada. Para muitos detratores, entre os quais se incluem Mr. Doctor, mas também a Sociedade Britânica de Psicologia, a grafologia é uma pseudociência. Eles a associam a práticas como a astrologia, sem qualquer endosso científico. Com base nisso, Mr. Doctor iniciou uma série de perguntas sobre Marifer. Ele questionou que em sua escola eram oferecidos cursos que por 3.000 pesos entregavam um título duvidoso. E enfatizou que as declarações de Marifer na mídia são mentiras absolutas. Conclusões falaciosas e soluções mágicas que essa mulher vende com o único objetivo de se tornar famosa e ganhar dinheiro, segundo sua perspectiva. Em suma, uma completa farsa. As palavras do Sr. Doutor rapidamente fizeram efeito, e no momento deste vídeo, suas acusações alcançaram 2 milhões de pessoas. A denúncia do Sr. Doutor contra Marifer viralizou rapidamente, e muitos na internet o apoiaram, apontando que há algum tempo algo nas palavras de Marifer não conseguia convencer ninguém. A gota d'água foi um suposto tratamento para emagrecer que a grafóloga havia divulgado em suas redes e afirmava ter uma eficácia de 100%. Basicamente, Marifer afirmava que se podia perder peso simplesmente escrevendo com tinta azul ou roxa a mesma frase durante 21 dias. Quando o caso se espalhou e Marifer se tornou o centro de debates acalorados na internet, muitos relembraram aquelas antigas sequências em que sua mãe afirmava coisas semelhantes. Como se poderia saber se alguém sofria de uma grave doença apenas lendo seus manuscritos? A situação de Marifer e sua mãe piorava cada vez mais, que pareciam ter construído ao longo de muitos anos um grande castelo de mentiras, com a grafologia como desculpa, um castelo que aos poucos começava a cair, como se sempre tivesse sido feito com cartas de baralho. No entanto, a sempre polêmica e mordaz Marifer não ficou calada quando o Sr. Doutor atacou-a, e em poucos dias, fiel ao seu estilo, montou uma estratégia para contra-atacar. Uma estratégia que também revelou sua relação com os setores menos esperados do México. E é assim que nossa história volta ao início. Nos meses anteriores à gravação deste vídeo, o caso de Marifer Centeno manteve-se no topo das tendências da internet. E todos os meios de comunicação mexicanos parecem enlouquecer para obter alguma notícia sobre a disputa legal da grafóloga. E o médico influencer? Antes de nos aprofundarmos no aspecto judicial deste conflito, vale a pena dizer que em muitos desses vídeos pode-se traçar um percurso certamente desconcertante, a partir das coisas que a mídia apresentou publicamente. Por exemplo, os internautas fizeram uma seleção muito ampla de sequências em que se vê Marifer falando em frente à câmera com fantasias e dando conselhos sobre sedução. Em específico, Marifer costumava falar que determinados gestos e decisões estéticas poderiam ser sedutores a partir da linguagem não verbal, e que eram eficazes para captar a atenção dos homens. O que muitos usuários de redes sociais apontaram é que para algumas dessas recomendações, Marifer se vestia de colegial e dizia qual deveria ser o comprimento de uma saia para ser mais provocativa. Tudo estava se tornando certamente problemático, e muitos dos vídeos foram inflando o caso nas redes. A visualização desse material também sugeria certa instabilidade na personalidade da Marifer. Muitas pessoas começaram a duvidar da saúde mental deste influencer, e surgiu uma pergunta no ar. Esta mulher estava em seu juízo perfeito? Um dos momentos mais estranhos sobre sua estabilidade emocional foi no final de dezembro de 2024, quando a própria Marifer se expôs para analisar um vídeo de si mesma e tirar conclusões em terceira pessoa, como se fosse outra pessoa. Nesse vídeo, a mulher se referiu diretamente àquelas críticas que a rotulam de louca e afirmou que sua linguagem corporal não era de uma pessoa desequilibrada. No entanto, muitos internautas apontaram que isso não foi nada mais do que um novo pedido de atenção para atrair mais críticas contra Mr. Doctor, com quem atualmente tem uma forte disputa legal.
E é que, apesar de ele ter sido o primeiro a fazer as denúncias públicas, acabou sendo denunciado pela própria Marifer. O motivo? Discriminação e ameaças. Marifer aponta que durante sua longa exposição, Mr. Doctor a chamou de cadela, pediu que ela fosse demitida do seu trabalho e disse que ia puxá-la pelos cabelos. Nos últimos meses, a demanda aparenta ter seguido seu rumo. Perto do final do ano de 2024, tanto Mr. Doctor quanto Marifer concordaram em resolver tudo fora do tribunal e pedir desculpas públicas. Mas, recentemente, essa possibilidade parece ter desaparecido. Atualmente, as notícias sobre conflitos entre eles são diárias. Nenhum dos dois parece disposto a ceder. E esta polêmica, longe de se limitar ao âmbito puramente midiático, começou a escalar para níveis inesperados. Ocorre que um dos pontos mais impressionantes em torno do caso Marifer é que a própria grafóloga afirmou ter oferecido seu trabalho à Procuradoria Nacional, que investiga casos policiais como crimes e abusos. Segundo ela, no passado trabalhou com vítimas e acusados em casos reais. E isso abre a porta, muitos acreditam, para que ela tenha vínculos estreitos com o poder mexicano, que poderiam beneficiá-la na ação que ela entrou. Diante desta situação, em mais de uma coletiva de imprensa recentemente, a própria presidente do México, Claudia Sheinbaum, teve que responder. Era verdade que a grafologia era usada formalmente para investigar casos e resolver crimes? No começo, a presidente se mostrou um pouco evasiva e sugeriu que a grafologia é utilizada por peritos para determinar se uma assinatura é verdadeira ou falsa. Mas depois sugeriu que, em alguns casos, também pode ser solicitado que esses especialistas realizem um perfil completo sobre as pessoas envolvidas em uma investigação. Quando um jornalista mencionou que a grafologia não tem fundamento científico, a presidente a comparou com o horóscopo e enfatizou que é algo que faz parte da cultura. No entanto, em relação ao controverso tratamento para a perda de peso proposto por Marifer, a presidente Jane Baum adiantou que isso será investigado porque pode comprometer a saúde da população. Não é a primeira vez que a política se cruza com Marifer. Em janeiro de 2024, a grafóloga foi questionada por seus elogios a Xochitl Gálvez. Durante uma suposta análise que ela fez dos gestos da candidata do Partido Ação Nacional, classificada como oportunista e subjetiva, ou estaria fazendo propaganda aberta. Marifer analisou então a assinatura da outra candidata à presidência, a já mencionada e vencedora Claudia Sheinbaum. Sobre Sheinbaum, Marifer disse que detectou uma pessoa reta, perfeccionista, disciplinada, analítica, para quem a responsabilidade e o dever vêm em primeiro lugar. Mas ninguém acreditou que aquilo fosse uma análise real, mas sim uma maneira de se dar bem com os dois polos do embate político. A pergunta que surge é: até que ponto uma pessoa pode avançar na sua busca por sempre conseguir a atenção? Bem, as respostas para isso são apenas arrepiantes. O caso segue em aberto, com novidades judiciais. Até o momento, Marifer não aparenta estar enfrentando problemas. Mas isso pode mudar se alguma das ações que foram apresentadas na mídia acabar prosperando na justiça. Por exemplo, diversos jornalistas reconhecidos como Lupita Martinez e Cláudio de Casa mostraram-se preocupados com a ação que Marifer interpôs contra Mr. Doctor. E apontam que isso pode ser um risco para a liberdade de expressão no país. Por sua vez, Diana Luz Vasquez, escritora e ativista, há algum tempo, lidera uma denúncia coletiva contra as práticas realizadas por Marifer Centeno. E tem um objetivo que, se cumprido, poderia realmente colocar a grafóloga contra as cordas. O que Vasquez propõe é que seja promulgada uma lei contra o uso da grafologia em áreas de investigação criminal. E que se coloque a lupa sobre as ações que no passado foram desenvolvidas por esses supostos especialistas. Diana Luz Vasquez teme que decisões judiciais tenham sido tomadas com base nas análises de personalidade feitas por grafólogos como Marifer. Se esse for o caso, poderiam ter sido tiradas conclusões precipitadas, por exemplo, culpando um inocente ou não acreditando em uma verdadeira vítima. Ocorre que, especificamente, em casos como crimes sexuais ou a custódia de menores de idade em risco, a grafologia poderia ter definido os destinos de pessoas vulneráveis usando métodos não aprovados pela ciência? Através da rede social X, Vasquez pediu publicamente a todas as possíveis vítimas de Marifer Centeno que tornem seus casos públicos ou que a contactem, para começar a acionar uma ação legal entre todos. A ideia é, assim, estabelecer um precedente e que a grafologia não seja mais utilizada pelo Estado como método de prova. Muitos chamam essa iniciativa de Lei Anti-Marifer.
Essa iniciativa ganhou recentemente o apoio de vários coletivos de mulheres e grupos feministas. Diariamente, eles compartilham vídeos e comentários de Marifer, onde suas alegadas análises de gestos favorecem acusados de diversos crimes, principalmente violência de gênero e abuso infantil. Nos últimos dias de 2024, diversos ativistas levantaram que Marifer usou suas redes como plataforma para fazer declarações irresponsáveis, especificamente para revitimizar sobreviventes de violência machista que ousaram dar o seu testemunho. Quanto dano essa mulher fez? Além do que se sabe até agora, sabe-se que essa questão é muito maior do que podemos imaginar. O que está por vir neste caso? Imediatamente, está marcada para o 13 de janeiro de 2025 a primeira audiência que cruzará os caminhos, mas na sala de audiências de Marifer, Centeno e Senhor Doutor. Inicialmente isso aconteceria em novembro, mas os prazos se estenderam. Para Senhor Doutor, essa mudança de datas beneficia Centeno, pois lhe permite ter mais tempo para preparar uma estratégia que ele supõe que será manipulando os fatos. Por enquanto, Marifer está bastante afastada das redes, já que a reação social foi massivamente contra ela. E as hashtags a favor do Senhor Doutor a deixaram em uma posição muito ruim. Contudo, a advogada do grafólogo deu uma nova reviravolta no caso, ao denunciar que o youtuber continua mencionando sua cliente nas redes sociais, aumentando o ódio contra ela, descumprindo a lei. Alega-lhe além disso que o Senhor Doutor fatura milhões por cada vídeo que faz da Marifer, milhões que superam as multas estipuladas pela justiça. Deste modo, segundo Marifer e sua equipe, criticá-la seria muito mais lucrativo do que cumprir a lei. Será o fim para a midiática ou ela conseguirá superar essa confusão? Isso servirá para que a máscara de Marifer caia? Ou pelo contrário, será uma jogada que lhe dará ainda mais fama? Essa habilidosa grafóloga conseguirá continuar se reinventando? Quais outras cartas ela terá na manga? Enquanto o tempo avança, as vítimas continuam sendo encontradas e todas carregam o mesmo lema: a busca por justiça. E é isso por hoje. Como falei, para uma segunda parte, escrevam grafologia nos comentários. Se mais de 200 pessoas escreverem, faremos. Vamos fazer uma segunda parte e continuar analisando este caso com relação ao que acontece no julgamento, que é o que vem a seguir. Agradeço a cada membro do clã Mephisto aqui presente, pois graças a eles podemos continuar produzindo esses vídeos. Se quiser ter seu nome exibido aqui e acessar os vídeos antecipadamente, fique atento. 24 horas antes, basta clicar no botão Unir-se abaixo e selecionar o membro número 2, Mestre Obscuro. E você vai ter acesso a tudo de maneira antecipada, e seu nome vai aparecer aqui ao lado. Deixo aqui alguns vídeos para continuarmos a maratona. Despeço-me. Sou Magnus Mephisto, nos vemos na próxima. Tchau.